Olá, espectadores da DVFN. Estou aqui hoje trazendo um executivo de vasta experiência financeira, com passagem por diversos segmentos. Jorge Felisberto vai conversar um pouquinho aqui, vai bater um papo, vai trocar um pouquinho de experiência e apresentar para nós, investidores, como é que, na visão do financeiro, o que é relevante para quem está buscando esse mercado de ações. Jorge, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente, para nós investidores, como é que funciona a visão do financeiro. Antes de tudo isso, contasse um pouquinho da tua experiência, para que os investidores conhecessem quem é o Jorge, para entender como é que vai ser esse nosso bate-papo. Legal, Francisco. Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com os assinantes da DVFN. Minha trajetória, como você referiu ali, ela sempre foi como gestor, né, financeiro, nos mais diversos níveis, né? Comecei a minha carreira lá atrás, lá nos anos 80, já entreguei a minha idade aqui logo na partida, em banco, né? Eu comecei no Banco Bradesco, tive passagem rápida ali, depois do Bradesco, pela Consul, à época, hoje Whirlpool, ali em Joinville. E da Consul fui para a Tupi, onde fui a minha escola, Tupi Fundições. Lá fiquei por 17 anos e desenvolvi minha carreira de maneira bem consistente dentro da área financeira. Depois disso, passei por algumas outras empresas, a Schultz também em Joinville, mais tarde como CFO do Grupo Cantu, que é um grupo paranaense, onde tinha alguns desafios relacionados à reestruturação de dívida, reestruturação societária. E hoje eu me dedico aí a tocar com o meu sócio um investimento que nós temos numa pequena securitizadora de recebíveis, a Firenze. Meu sócio toca o dia a dia, eu faço um papel mais de conselheiro e também de RI, né? O relacionamento, a prestação de contas para os investidores é um papel que eu faço enquanto sócio e também investidor da Firenze. Sou sócio-membro de um grupo de franqueados, na área de assessoramento tributário, que é o Tax Group. Então, tenho também aí uma parte do meu tempo dedicada nesse processo de vender o serviço de assessoria tributária. Tem um diferencial que a gente tem que é bem bacana, que diz respeito ao uso de tecnologia, coisa que a maioria das boutiques que lidam com tributário não tem. Mais recentemente, como conselheiro consultivo de uma assessoria financeira de investment banking de São Paulo, Northstone, cujo sócio gestor é um velho amigo, e sabendo que eu estava aí com uma agenda um pouco mais tranquila, nas palavras dele, né? Não sei se dedicar a 3 negócios é uma agenda tranquila, mas na visão dele era. E aí eu comecei também a ajudá-lo lá como conselheiro consultivo. É um time bastante diverso, então tem toda uma troca, tem toda uma networking que acaba acontecendo lá, então eu acabei aceitando o convite dele e tem esse papel. Então hoje eu, resumidamente, divido a minha agenda entre a Firenze, que é a securitizadora, o Tax Group, que é assessoria na área tributária, e a Northstone, que é a boutique de, dentre outras coisas, M&A. O core é M&A, mas tem outros serviços associados. E nas horas livres ali dou uma olhada no mercado, né, que tem andado bem maluco, né, ultimamente. A gente, inclusive, conseguiu montar esse nosso contato a partir de algum post que eu fiz no LinkedIn, se não me engano, né? Foi sim. Foi sim. E tenho aí, não sou especialista, já fazendo um disclaimer aqui, não sou assessor de investimentos, sou mais um curioso do que um especialista nessa área, Francisco. Legal. Jorge, o que é relevante desse bate-papo e que eu acho que você vai acrescentar muito na nossa conversa é justamente isso, e trazendo para essa conversa o teu olhar financeiro. Então, porque é um olhar também mais crítico e pensando não só no movimento especulativo, mas no impacto das ações das empresas, no sentido do que elas têm feito para ganhar mercado, para performar como negócio. Então, isso tem bastante valor. Olhando nesse prisma, e aí uma preocupação que a gente tem, o mercado de ações nos últimos 5 anos ele cresceu mais de 6 vezes. E o baixo retorno da renda fixa tem potencializado isso, essa ampliação
do número de investidores. Fala-se que hoje já são mais de 3 milhões de investidores na Bolsa. Como é que você vê a entrada de tanta gente na Bolsa de Valores e você enxerga que tem tanta gente preparada para investir no mercado de ações assim? Então, vamos lá. A tua pergunta aí, ela é capciosa, como diria um ex-chefe meu. Cara, eu enxergo com otimismo, Francisco. Antes de mais nada, com otimismo, porque aquela história de ganhar dinheiro fácil aplicando em renda fixa, como a gente tinha até pouco tempo atrás no Brasil, é coisa de país subdesenvolvido, né? Em qualquer país desenvolvido, você gera riqueza correndo risco, né? Ou correndo o risco do investimento que você faz, seja bolsa, seja alguma renda fixa ou qualquer outra renda variável, mas você sempre corre algum nível de risco, do risco mais baixo ao risco mais alto, mas você corre, ou você corre o risco de empreender, né? A diferença entre taxa básica de juros e inflação que nós tínhamos até pouco tempo no Brasil permitia que você, botando grana no Tesouro Direto ou em CDB de banco de primeira linha, ganhasse lá limpo de inflação 6, 7% ao ano. Isso não existe. Isso não existe, né? Então, sobre esse aspecto, eu vejo de forma muito positiva, né? Com entusiasmo, inclusive. Agora, a segunda parte da tua pergunta, cara, eu não vejo gente preparada entrando na Bolsa. Né? Eu não vejo. Eu vejo gente muito despreparada, gente iludida, né? Com o canto da sereia, com a história do ganhar dinheiro fácil, né? Eu diria que a Bolsa no Brasil virou um novo Eldorado, né? Multidões entrando na Bolsa achando que vão ganhar, fazer riqueza de maneira muito fácil. E as consequências podem ser, e estão sendo, pelo que eu tenho lido, bastante perigosas, né? Principalmente vendo pessoas que já entram pela porta errada, na minha opinião. Cara, entrar na bolsa mexendo com derivativo é um negócio, para mim, Escolhe desculpa, o caminho hard já na entrada. cara, desculpa o juízo de valor, mas é loucura, né? Mas enfim, então eu faço esse balanço dizendo que o movimento em si é positivo, né? Mostra um amadurecimento da nossa economia, isso é priceless, né? Isso não tem preço. Agora, a forma como as pessoas estão entrando, né, com a informação que obtém na superfície, o cara vai lá, assiste 2, 3 aulas de um youtuber lá que inventa um padrão de vida que, na verdade, não existe para vender. Cara, isso me preocupa, tá, Francisco? Olhando essa tua preocupação e já engatilhando a próxima pergunta, quais os pontos de atenção, então, para quem ainda não conhece, mas quer investir, ainda não tem esse conhecimento, mas olha a Bolsa de Valores como um caminho interessante para investir, para ter um retorno financeiro melhor? Legal, vamos lá. Vou tentar dividir em partes aí. Primeiro, o conselho que eu dou para 10 em cada 10 pessoas que me fazem esse tipo de pergunta ao entrar, né, ou ao pensar em entrar na Bolsa. Tenha noção de que é um investimento de longo prazo. Né? E não é o longo prazo contábil, né, que depois de 12 meses é longo prazo. Não, é o longo prazo do mercado financeiro, é de 5 a 10 anos. Tá? Então, tenha consciência que Bolsa de Valores é investimento de longo prazo. É investimento para que você não tenha dor de cabeça se puder deixar para buscar a liquidez depois de 5 anos. Tá? 4 anos, 5 anos, 6 anos, enfim, dá para, como diriam aí as pesquisas eleitorais, tem uma margezinha de erro, né, de 5 pontos para baixo, 5 pontos para cima, mas em torno de 5 anos ou mais é o que eu acho que é uma referência boa. Segundo, veja, né, de forma bem criteriosa qual que é o teu objetivo com aquele investimento. Né? Por que é importante fazer isso, Francisco, na minha opinião? Porque quando você faz esse exercício,
você acaba fugindo de armadilhas da falsa percepção de que você tem um destino de longo prazo. Vou te dar um exemplo aqui, né? Eu já ouvi gente dizendo o seguinte: não, eu sei que bolsa é investimento de longo prazo, é isso mesmo, a grana que eu botei lá é uma grana que eu quero ver se consigo rentabilizar para no final do ano trocar de carro. Assim, como é que é investimento de longo prazo? Você quer liquidez no final do ano, cara? Sabe? Então, definir qual é o teu objetivo, né, para aquele recurso que você está botando na bolsa é uma forma de você validar se é de fato um investimento de longo prazo, ou seja, se o teu objetivo está alinhado com o instrumento, com o financeiro, que é a bolsa que você está utilizando para esse fim. Né? E terceiro ponto, né, uma sugestão que eu sempre dou, que é muito batida, mas é importante porque nem todo mundo ouve, comece pequeno e não coloque todos os ovos na mesma cesta. Tá? Então, se não, por menos dinheiro que você tenha, deixe um pouco naquele tipo de investimento que você costuma fazer, coloca um pouco em bolsa. Tá? E voltando ao ponto inicial da nossa conversa, em ações. Porta de entrada em bolsa de valores para quem é investidor de primeira viagem é ação, blue chip. Veja lá as principais ações, as que são mais líquidas, as que são nível 2 do novo mercado, e investe naquelas ações, começa a acompanhar, começa a perceber como é que é a dinâmica desse mercado, e à medida que você for aprendendo, você aí sim pode ir sofisticando um pouquinho mais o teu portfólio. Legal. Jorge, a gente fala você falou e reforçou a relação de trabalhar com a percepção de que bolsa de valores é longo prazo. Mas a gente sabe que o brasileiro, nós não gostamos muito de planejar ou pensar no longo prazo. E aí a temática até da Você S.A. do mês de outubro foi bem interessante. A capa dela parece cocaína, mas é day trade, que ela fala muito muita gente entrando na bolsa, mas com a percepção de que a bolsa de valores é um cassino, é uma casa de apostas e é um retorno de curto prazo. Como é que você vê essa percepção? O que você tem acompanhado? Cara, eu li a matéria, achei ela muito boa, muito bem elaborada, os pontos que são abordados lá são realmente cirúrgicos. E uma coisa é fato, esse mercado de renda variável, ele de fato, ele no bom sentido da palavra, ele é viciante, né? Ele é viciante, né? Você se sente estimulado a estar, entre aspas, aqui brincando o tempo todo. Né? E isso é da natureza humana. Né? Para entender um pouco como é que funciona essa dinâmica, aí nós teríamos que talvez marcar um pouco uma conversa aí um pouco mais longa para outro dia, para falar única e exclusivamente de um assunto pelo qual sou apaixonado, apesar de também não ser especialista, que é a economia comportamental. Né? E talvez entrando, inclusive, em aspectos relacionados à teoria dos jogos, né? Para entender como é que os bastidores da negociação desses mercados acabam acontecendo. O que eu gostei ali da matéria é que ela abordou dois aspectos. Primeiro, a questão fisiológica de que realmente vicia. Né? De que realmente vicia. Tem pessoas que têm, assim como tem predisposição para viciar usando droga, como a própria matéria sugere, ali fazendo uma analogia à cocaína, outras se viciam em esportes radicais, né? Outras se viciam em jogos de azar e outras se viciam em day trade. Né? A característica que está por trás de tudo isso, como a própria matéria sugere, é o vício em dopamina. Né? O day trade, o esporte radical, o jogo de azar, ele é o veículo. Né? Então, eu acho que o fato de isto ser uma característica da natureza humana, tá? aliado com a facilidade com a qual hoje as massas têm acesso, né, a alguma informação sobre esse mercado, com os canais de YouTube, redes sociais, etc., tá? Gerou esse movimento. Tá? É um movimento perigoso, eu sou muito pragmático em falar sobre ele. Na minha cabeça, só quem ganha pelo movimento que é gerado é que de fato ganha dinheiro. Tá? Ou seja, a B3 provavelmente está ganhando muito,
né? Os professores de plantão, os youtubers de plantão, essa turma está ganhando dinheiro de forma relativamente fácil, tá? Agora, quem está ali botando a cara para bater e correndo risco, né? Principalmente essa turma que é o foco da matéria, que mexe ali com o mercado de derivativos, né? Os mini contratos, né? Isso é loucura, cara. Isso é loucura. Operar em bolsa alavancado, isso é loucura. Tanto é loucura que quem de fato tem riqueza não faz. Não. Não faz. Não faz. Os family offices que têm algum tipo de participação ali no seu portfólio, que põe algum dinheiro ali no day trade, os caras não estão trabalhando alavancado. Os bancos que operam nesse mercado não estão trabalhando alavancado. Tá? Então, isso é uma loucura muito grande. Na matéria, inclusive, tem lá uma referência, eu não vou aqui citar nomes porque posso não estar recordando bem, mas eu acho que teve alguém da própria B3 dizendo que, não, os mini contratos são uma boa porta de entrada para a Bolsa de Valores. É loucura. É uma boa porta de entrada para a própria B3. Claro. Agora, para quem não tem o mínimo de conhecimento de como é que funciona esse mercado, para quem não tem o mínimo de conhecimento de quais variáveis, e são infinitas, influenciam no preço desse tipo de papel, entrar por essa porta é suicídio. Suicídio, é roleta russa. É roleta russa. Assim como na roleta russa tem gente que aperta o gatilho e não sai uma bala, tá? Ali também tem gente que aposta e ganha, tá? Mas vai ganhar no primeiro ano, no segundo, no terceiro. Se mantiver a mesma estratégia, uma coisa é certa, vai perder tudo lá na frente. Exato. E é muito claro isso, dentro dos movimentos, né, de mercado. As estatísticas todas, Francisco, mostram isso. Perfeito. Todas as estatísticas, a matéria ali, ela aborda um pouco de algumas estatísticas, né? As estatísticas todas mostram isso. Aliás, as estatísticas que servem para derivativos, elas servem também para o papel principal, para a própria ação. Né? Uhum. Quando o objetivo é ganhar na compra e venda imediata, no day trade. Né? O preço, a chance de você perder dinheiro negociando no day trade uma ação é a mesma de você perder no mini contrato. Né? A diferença é que na ação você não está alavancado, você vai perder o que é teu. Só o que você tem, não 20 vezes mais o que você tem. Cara, sabe? Então, assim, novamente, eu não gosto de fazer juízo de valor, cada cabeça uma sentença. Em tese, as pessoas estão sabendo o que estão fazendo, mas quem faz esse tipo de coisa, para mim, não bate bem na cabeça, não. Perfeito. E realmente... Desculpem os assinantes que operam dessa maneira. Estou emitindo a minha opinião. Né? Exato. E aí cada um tem a liberdade de fazer a sua escolha. Né? Exato. Para quem quer investir em ações, mas não é financeiro e tem pouco conhecimento de mercado. Jorge, na tua experiência, qual que você diria que são os primeiros passos? Bom, Francisco, novamente, entender que bolsa é investimento de longo prazo, tá? Começar pequeno para entender a dinâmica desse mercado, não colocar todos os ovos na mesma cesta, ou seja, começar aos poucos, direcionar para a bolsa uma pequena parcela do seu portfólio e estudar, tá? Estudar bastante. E quando eu falo estudar, eu não estou falando de pegar lá e ler o artigo X ou a matéria da Você S.A., da Exame, ou um bate-papo como esse nosso no YouTube. É estudar mesmo, cara. É assim, olha, vai lá, faz um curso de finanças corporativas, tá? Vai lá, faz um curso do novo mercado, vai lá, faz um curso de contabilidade. Né? Tem ótimos cursos no Brasil, tá? E tem, inclusive, hoje em dia, ótimos cursos de ótimas escolas disponíveis online na internet. Né? Então, estude, não tem outro jeito. Tá? Não tem outro jeito. Uma coisa assim que eu fico assim, estarrecido, às vezes, é de perceber que a mesma pessoa que investe numa pós-graduação, num MBA, num mestrado, num doutorado, para seguir evoluindo na carreira, né? Ela hesita na hora de investir em cursos para melhorar enquanto investidor.
É verdade. né? Sendo que, se tudo der certo, você vai investir para o resto da vida e talvez não trabalhar para o resto da vida. Então, se fosse escolher o que é mais relevante, eu diria que investir no desenvolvimento das suas competências enquanto investidor é tão ou mais relevante quanto investir nas competências que você usa no seu trabalho, né? Seja para, enfim, para conseguir postos mais elevados na hierarquia, seja para só performar o teu trabalho com mais qualidade, mais eficiência, e no investimento é igual, né? Então, tem que estudar, não tem jeito, tá? E eu não estou falando que é para estudar para ficar craque in the trade, porque uma outra coisa que lá na matéria fala, e com a qual eu concordo plenamente, cara, não tem treino para isso. Não tem treino, né? Porque tem muito youtuber aí que fala o seguinte, não, dá para treinar e não sei o quê, você faz lá, aí o cara começa a mostrar aqueles gráficos lá, né? Aquela análise gráfica que é bonita e que dá certo e que funciona, mas nem sempre, como toda análise gráfica e toda análise fundamentalista, né? Ela te dá o norte, né? Ela não é um bilhete premiado de loteria. Exato. Então não tem treino para esse tipo de coisa, não. Você tem que estudar, mas estudar para fazer a coisa certa, estudar para lidar com a bolsa, sejam ações ou sejam derivativos, como um veículo de longo prazo. Tá? Eu insisto sempre nesse ponto. Né? Ótimo. E pensando no investidor pequeno, alguém que tem pouco dinheiro, como é que ele pode se proteger ou proteger o seu investimento na renda variável? De certa forma, tudo que a gente falou acaba ajudando nesse sentido. Né? Não quero aqui bater naquelas teclas habituais, né? Tem instrumentos de proteção, instrumentos de hedge, tem fundos multimercado que tem embutido na carteira instrumentos de hedge que garantem o principal, né? Tem investimento em ações que são mais consolidadas, como eu falei, as blue chips, que em tese sofrem uma volatilidade menor e oferecem risco menor. A diversificação, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta, enfim. Tem uma série de providências aí que podem ser tomadas para mitigar o risco, né? E uma delas, novamente, é entender que aquilo é um investimento de longo prazo. Né? Porque se você entende que aquele investimento é de longo prazo, do ponto de vista psicológico, você já sofre menos com as oscilações do dia a dia. Né? O grande problema, né, é que muitas pessoas entendem que é longo prazo, dizem que entendem que é longo prazo, entendem que diversificar é importante, entendem que botar dinheiro num papel que seja mais estável ao longo do tempo, um papel que seja bom pagador de dividendos, né, consolidado no seu mercado, baixo nível de concorrência, enfim, todas aquelas características que normalmente qualificam uma empresa para ter um comportamento mais estável no mercado de ações. Mas, cara, ver uma noticiazinha ali de que a ação XPTO vai bombar porque vai ter um IPO e não sei o quê, o cara vai lá e pum, corre. Pô, esqueceu tudo, né? A emoção fala mais alto, né? Então, uma coisa que eu sempre fiz, tá? Uma coisa que eu sempre fiz, e é uma dica, inclusive, que tem alguns livros aí, do Buffer, é um dos caras que fala, que prega sobre isso. Eu recomendo, inclusive, para quem quer entrar nesse mercado, né, ler alguma das obras do Buffer ali sobre investimentos, conceitualmente, assim, ajuda bastante. E ele diz o seguinte: você tem que ter o olhar de dono. Quando você investe em ação, você tem que ter o olhar de dono. Você tem que olhar para aqueles indicadores da empresa que o dono olha. Né? E você tem que ter comportamento de dono. O dono não põe o dinheiro na empresa para ter que tirar no dia seguinte. Né? Então, isso ajuda bastante também nesse contexto todo, na minha opinião. Não, perfeito. Ótimo. E faz todo sentido, né? Se você vai comprar ação numa empresa, você não está pensando de hoje para amanhã. O pensamento é como que aquela empresa vai se comportar no mercado e como ela vai performar baseado no que ela está projetando, né? Então, Exatamente. no curto prazo não tem como isso acontecer. E quando você faz isso, você se blinda automaticamente das oscilações de curto prazo que sempre acontecem. Faz Né? parte, né? E assim, cara, uma conta que eu sempre faço, né, há muito tempo.
quando mexo, enfim, quando estou investindo em bolsa, já investi em derivativo no passado, hoje em dia não invisto mais, mas uma conta que eu sempre fiz foi acompanhar o preço da ação com o valor patrimonial e ver o quão descolado ela está. Porque, às vezes, você tem lá uma fuga de capitais por qualquer razão, sei lá, o presidente da República, seja fulano ou beltrano, falou alguma bobagem aqui, o investimento estrangeiro some, né? Ou as nossas contas aqui começam a chegar num certo patamar de desequilíbrio, que acende a luzinha amarela, aí o investidor estrangeiro também faz a continha dele lá e tira o dinheiro daqui. Mas, ô Jorge, ainda bem que os políticos aqui não falam bobagem. Então, não, a nossa sorte, a nossa sorte é que isso só acontece na França, né? Não acontece por aqui. Então, nosso mercado é mais tranquilo, porque por aqui não acontece isso, né? Mas imaginando que aconteça, né? Imaginando que aconteça, é natural que as ações que oferecem mais liquidez, portanto, aquelas que têm mais papéis e distribuído de forma mais homogênea no mercado, mais pulverizada, elas sofram mais, porque o dinheiro do investidor estrangeiro também está naquele papel. Então, aí, às vezes, você tem lá, vou dar um exemplo qualquer aqui, tá? Você tem lá uma Petrobras, um Bradesco, um Santander, para falar aí de três que são bem, tem bastante volume, podia falar de Cielo, podia falar de VEG, podia falar aqui de Comgás e por aí vai. Mas você tem lá um movimento que, de repente, cai 5%. Aí você vai dar uma olhada lá nos fundamentos, cara, não mudou nada. O negócio está bombando. Expectativa de venda recorde, de EBITDA recorde, de margem de lucro recorde, distribuição de dividendos recorde. Eu vou vender? Claro que não. É óbvio que o que afetou o preço da ação naquele momento é uma coisa que não dura. E tem muita gente que... Exato, é um boato. É alguém ali esperto, com muita bala na agulha, né? Eu falei do exemplo ali do investidor estrangeiro saindo, porque ele é mais óbvio e se fala disso quase todo dia no jornal, né? Mas e quando aquela disputa lá de comprados e vendidos no final do mês para fechar balanço? Se você não tem informação, você entra na onda, cara. Entendeu? Então, assim, novamente, é um mercado que precisa ser olhado, para usar uma palavra aí do Boletim Focus, com muita parcimônia. Né? Há que se ter muito cuidado. E você respondeu um pouquinho da pergunta que eu vou fazer agora, que eu queria te perguntar, na tua visão de financeiro, olhando, e você provavelmente a tua leitura é muito mais uma análise fundamentalista. Quais são os principais indicadores que você observa num balanço de uma empresa ou de uma ação que você esteja acompanhando? Bom, vamos lá. Pergunta importante. Eu olho aqueles indicadores fundamentalistas que são mais padrão, né? Então, preço da ação pelo valor patrimonial da ação, né? O chamado dividend yield, né? que é a relação entre o dividendo e o valor da ação, para você ter uma ideia ali de quão remunerado você é via distribuição de dividendos, né? Fazendo uma analogia, o dividend yield aqui, para quem não entende ou nunca ouviu falar, imagina que você tem um apartamento e você alugou, né? Você tem duas influências na remuneração daquele ativo. A valorização do imóvel no tempo, que é a ação valorizando, né? E o aluguel, que é o dividendo. Né? Então, essa conta é para você estabelecer relação entre o dividendo e o valor da ação, para ver se existe uma relação saudável ali ou não. O próprio ROI, né? É importante você analisar o retorno sobre investimentos da empresa, mas saindo desses que são os óbvios, né? Esses três que eu falei, talvez mais um ou dois, são aqueles que as assessorias de investimento normalmente olham e normalmente põem na mesa na hora de discutir alocação no portfólio A, B, C, D com os seus clientes. Eu gosto de olhar, né, aí tem um pouco a ver com tudo que eu te falei no início da nossa conversa, quando eu comentei sobre a minha experiência,
tendo atuado na gestão de empresas, entendendo como é que é o mecanismo de gestão, entendendo como é que funcionam finanças corporativas, IFRS, os ajustes que são feitos em balanço, as demonstrações de resultado, entendendo esse universo, eu olho sempre a relação entre capital próprio e capital de terceiro, a chamada alavancagem, tá? É um dado. Veja bem, Francisco, indicadores fundamentalistas, eles variam de segmento para segmento. Sim. Esse é um ponto importante. Então, deixa eu voltar um passo para colocar esse ponto. Para um determinado segmento, o valor da cotação da ação pelo valor patrimonial da ação pode ser super importante. Para outro, não falei para nada, tá? Então, a alavancagem para algum segmento pode ser extremamente relevante, para outro não. Né? Um exemplo prático disso é o setor de software, né? Quando você fala de uma companhia de software, ele tem um descolamento grande em relação a... Grande, enorme, né? Empresas de tecnologia, de um modo geral, normalmente tem um descolamento muito grande, né? Então, a alavancagem, voltando ao ponto, então, a alavancagem, que é a relação da dívida com terceiros e o capital próprio, eu olho a relação entre dívida e geração operacional de caixa, tá? O famoso Debt Act, eu olho essa relação. Novamente, é um indicador que, às vezes, você tem setores que apresentam esse indicador com resultado 5, 6, ou seja, a dívida é paga com 5, 6 anos de geração de caixa, de EBITDA, né? E aí, luz verde, porque é um segmento que tradicionalmente trabalha alavancado. E, às vezes, um outro segmento, quando esse indicador mostra 1,5 vezes, já acendeu a luz amarela. Né? Então, tem que entender, tem que fazer benchmarking, não basta analisar os indicadores da empresa, é importante fazer benchmarking com o próprio setor, com empresa do mesmo setor ou com setores semelhantes. Tá? Eu vejo também uma coisa que eu acho extremamente importante, principalmente para quem acha que curto prazo é 1, 2 anos, tá? O free floating daquele papel. Tá? O que é que quer dizer isso? Se as ações daquela empresa estão muito pulverizadas no mercado ou estão nas mãos de poucos. Por que esse dado é importante? Porque ele vai influenciar na hora que você buscar liquidez, na hora que você tentar vender o teu papel. Tá? Às vezes, você tem empresas que têm uma valorização expressiva num determinado período, mas na hora de vender você não encontra quem compre. Por quê? Tem duas famílias que têm 99% do controle da empresa e 1% está diluído na mão de 1000 investidores. Ou você vende para ele ou você não vende para ninguém. Tá? Tu entendeu? Então, esse é um dado importante que eu costumo analisar também. E, por último, mas não menos importante, aí por isso que eu falei há pouco que tem que estudar sobre finanças, tem que estudar sobre contabilidade, tem que estudar sobre os marcos regulatórios do mercado de capitais, é ler as notas explicativas do balanço, né? O parecer dos auditores, o relatório socioambiental quando existir, ou seja, cara, não tem almoço de graça. Você tem que, de fato, estudar, examinar uma série de variáveis para mitigar parte do risco de volatilidade. Parte do risco. Não é certeza de que você vá zerar o risco. Não existe isso. Né? Mas você vai mitigar, vai entender melhor como é que funciona o mercado, vai absorver melhor quando tiver uma perda, né? Vai absorver melhor quando tiver um movimento de alta, né? Porque o movimento que vale para a perda vale para o ganho também. Como é um investimento de longo prazo, resistir à tentação de vender na primeira alta também é um negócio importante. Né? Até para criar disciplina. Entendeu? Legal, Jorge. Nossa última pergunta, nosso papo está voando e está extremamente profundo e está interessante. Você investe em ações e como é que é o teu comportamento de investidor? Só faltava dizer agora que eu tenho mini contrato de dólar, do índice Bovespa, né? Essa era só para fechar o circuito. Não, eu invisto, sim, eu invisto. Eu tenho um perfil que eu qualificaria com ligeiramente arrojado nos investimentos, mas ainda assim eu diversifico. A maior parte dos meus investimentos hoje, por razões óbvias, está na minha própria securitizadora.
Então, primeiro que eu consigo uma boa rentabilidade, segundo que quem faz a gestão sou eu e meu sócio. Então, o risco de crédito, o risco de gestão é meu, né? E é uma coisa que a maioria das pessoas não se dá conta quando investe em bolsa, né? Ela está correndo o risco de gestão de quem está lá na cadeira de C-level da empresa, do Board of Directors, porque se os caras fizerem alguma lambança, tomarem alguma decisão equivocada, vai influenciar no preço do papel. Vai junto. Eu tive outro dia um amigo, inclusive, só fazendo um parênteses aqui, eu já continuo aí te falando sobre o meu perfil de investidor. Estava fazendo uma abordagem, tentando convencê-lo a investir um pouco lá na minha securitizadora, na Firenze. E aí ele comentou, pô, Jorge, mas, cara, não tem fundo garantidor de crédito, você não tem um rating ainda, porque você não é fundo. E é verdade, uma securitizadora, ela do ponto de vista da escala de risco, ela oferece mais risco que um FDIC, por exemplo, né? Ou que uma debenture de uma empresa de capital aberto, de fato tem um nível de risco maior. Mas ele usou como argumento o fato de que tem o risco de gestão ali de vocês, eu te conheço, mas não conheço o teu sócio. E aí eu falei assim, cara, mas você não investe em bolsa? Eu invisto. Aí, você acha que na bolsa você não tem o risco de gestão? Tá certo que lá você tem mecanismos de governança, né, que te protegem um pouco mais, mas você não conhece o endereço do presidente. No meu caso, você me conhece e sabe onde é que eu moro, até brinquei, né? Mas então eu invisto a maior parte do meu portfólio na própria Firenze, alguma coisa em tesouro direto, mesmo com a taxa básica de juros no nível em que está agora, eu tenho alguma coisa lá atrelada a índices de inflação que eu resolvi manter. E tenho uma carteira de ações zero de derivativo. Tá? Já operei com derivativo, já brinquei com opção, vendido e comprado, nunca alavancado, sempre botava um pedaço do que eu tinha, justamente para conhecer a dinâmica e ver como é que isso funcionava. Como diria um amigo meu, nesse negócio de brincar de day trade, coisa que eu fazia aí há 20 anos atrás, tá, Francisco? Eu fiquei rico 4 vezes e pobre 5. É por aí. Tá, então, hoje eu tenho ali o meu portfólio, tenho lá uns 10 papéis, tá? Desses 10, 6 blue chip e outros 4 ali que são papéis não muito óbvios. Mas para você ter uma ideia, desses 10 papéis que eu tenho, cara, tem uns 4 que eu tenho já há 20 anos na minha carteira, sem ter comprado e vendido. Que legal. Sem ter comprado e vendido. São os 4 bons pagadores de dividendos. Aí é aquela conta que eu te falei do dividend yield. Tá? São papéis que lá atrás eu acompanhei por um tempo, a relação do dividendo versus o preço da ação dava um retorno bem interessante e, de forma bem calculada, eu resolvi alocar uma parte do meu portfólio naqueles papéis e deixar por décadas, de fato, e já tem papel aí que está fazendo quase 2 décadas. Tá? Que legal. Então, é dessa forma que eu brinco nesse mercado hoje em dia. Perfeito, Jorge. Obrigado, Jorge. Foi um prazer falar contigo. Acho que a gente já engatilhou várias coisas bem interessantes. Acho que a gente vai precisar de um segundo tempo aí para aprofundar um pouco mais. Para mim será um enorme prazer, Francisco. Voou ao mesmo tempo aqui, foi uma conversa muito fluida, bastante agradável. Mais uma vez, obrigado pelo convite, né? O disclaimer final, emitir aqui as minhas opiniões, né? Sem a pretensão de agradar A ou desagradar a B, é mais uma troca, né? Não sou o dono da verdade, a ideia aqui foi passar um pouco de como eu enxergo as coisas a partir desta experiência que eu tenho do outro lado do balcão, que é na gestão de empresas. Perfeito. Um abraço. Abraço, até a próxima. Obrigado.